E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Vulcanes. E a gente vai falar sobre o último episódio de Westworld, The Passenger, ou O Passageiro em português. Babado e confusão, Não hein? tenho como, eu tô aqui ainda processando isso. O que Chocada foi estou, isso? chocada estou. O episódio foi um dos maiores de Westworld. Foi, Se eu não imagino. me engano, foi um dos maiores, 1h30, 1h35, eu Uhum, acho. Eu ia falar sobre o episódio, mas uhum, eu acho que eu tenho que falar sobre a série como um todo, uhum. porque é uma série que me chama muita atenção. Já falei aqui pra vocês, que acho que quem me conhece sabe que eu gosto muito de ficção científica, Sim. só que ela não é só isso. Ela vai além de muita coisa. Toda a série de ficção científica traz os questionamentos. Você não vai ter verdade pronta. Nada vai ser mastigadinho, É. não vai ser entregado pra você. Então, esse episódio, por mais que a gente tava comentando que foi um episódio que eu achei didático, eu acho que a maioria dos episódios dessa temporada foram didáticos. Eles foram respondendo perguntas que a gente tinha desde a primeira temporada. Uhum, Ficaram só alguns questionamentos pra terceira, uhum. de algumas teorias, de algumas coisas em aberto, porque tinha que ter pontos. Tem que rolar o gostinho de quero mais, né? Isso. Mas eu acho que ao todo, eu acho que a temporada foi muito boa. Eu acho que foi superior à primeira. Eu gostei muito dessa temporada, pelo fato das mudanças, das temáticas, de falar de imortalidade, de livre-arbítrio, de colocar o ser humano como foco e não os hosts. Na verdade foi Uhum, isso, né? É isso, assim. Eu acho da filosofia, referências literárias, 1000 referências. uhum. Literárias, é Shakespeare, música, é Chopin, É, religião. A gente teve uma bíblicas, né? bíblica, a gente Uhum. vê aí com essa jornada da galera indo pro Além Vale, indo pra o Sublime, né? Eu não vi nada igual até agora. A galera compara com Lost, mas eu acho que isso é assunto pra outro vídeo. Eu não vou É. comentar nada sobre Lost porque eu estou meio chateada. Eu gostei bastante. Eu gostei muito da temporada inteira também. Também gostei, prefiro essa do que a primeira. Porque, como numa reportagem que a gente leu, a primeira foi mais isso, né? Foi a introdução dos personagens, foi a gente conhecer cada um através de cada Exato. episódio. E essa segunda temporada foi mais mesmo a construção do caráter, a construção do que cada um quer e do que cada um ali busca, né? A gente vê que vários hosts, né, lá, eles têm vontades diferentes, eles querem seguir um caminho diferente. Então, é tudo isso, né? Todos os caminhos que eles seguem para ter a sua felicidade própria. A sua própria narrativa, A né? sua própria Contada por eles narrativa, o mesmos, que né? significa para cada um deles a liberdade, né? Isso. O que é realmente a liberdade, que para um pode ser uma coisa, mas para outro pode não ser. A gente vê muito isso nessa temporada, inclusive nesse final de temporada também. Total. As escolhas, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o foco dessa temporada, além de mortalidade, além de colocar o humano, né? Mostrar o que é o humano, o que é o ser Uhum, humano, foi sobre escolhas dos foi. hosts, né? A gente vai começar aqui falando sobre o Bernard, a Dolores e o Mib, né, o Homem de Preto. E essa cena deles, né, que rolou, esse encontro deles três, né, teve um encontro já da Dolores com o Homem de Preto, que eu achei até que ia ser uma coisa mais tensa, mas até que foi tranquila, assim, né, entre aspas. Aquele encontro, na verdade, mostrou que acho que todo mundo tava esperando um encontro, meio que um embate logo de cara e tal. É, Mas eu acho que não. Acho que eles acertaram em colocar assim, ah, é você e tal. Tipo, uhum, tá, eu vou precisar de você pra ir pro Além Vale. é. Tá, então tá bom. Os dois sozinhos, né, Sim. que começaram aí com tantas pessoas, né, em Uhum. favor deles e acabaram os dois sozinhos ali no final também. Que também é uma coisa bem assim poética em relação à relação deles dois, né? Sim, com certeza. Até porque a gente já sabe todo o envolvimento deles e toda a história deles dois juntos aí. Então foi bem interessante de ver essa questão tipo, não, você vai comigo e a gente vai lá e aí chega lá e ele se fode, tá ligado? Ele fala, né, pra ela, ele deixa bem claro, né? Até enquanto nossas escolhas forem, né, tipo, as mesmas, né? Uhum. Tipo, nosso objetivo for o mesmo, a gente tá junto. Depois É. não é. Não, Depois é depois o cada um negócio por si. vai Vai ser ficar tenso. tenso. E aí rola aquele tumulto com o Bernard, e aí a gente vê ela com o Bernard, a gente vê eles lá na forja, né? E aí eles entrando nessa nuvem não, mas No no sistema. sistema, né? Eles estão dentro do sistema. O Encontram Bernard e a com Dolores. o Logan, né? Que na verdade não é o Logan, né? É apenas uma interface do sistema, né? Isso. Que se utilizou do rosto dele. E foi bem interessante de ver essa essa interação deles com
dentro do sistema. Ela já parecia estar bem enturmada com o que estava acontecendo ali, entendeu? Ele estava muito maravilhado ainda com tudo aquilo que ele estava vendo, Bernard, né? E essa história também do Logan, né, com o pai, mostrando essa parte também, eu achei super interessante. Mas o que pareceu é que aquilo ali já tinha acontecido também, né? Uhum. Até porque o Logan barra Interface fala que ele já tinha ido muitas vezes pra lá. Pois é. Ele Mas que falou, ele né? não estava ciente de nada. Ele não estava ciente de nada. O Bernard era todas. Somos todas Bernard. Somos todos Bernard. Porque depois que termina o episódio, ele ainda fala. Mas eu não tô entendendo. Mas eu não tô É entendendo. exatamente o que passou pela cabeça de todo Tamo mundo. junto. Por mais que depois a gente, né, colocou a mão na cabeça e esclareceu algumas coisas, mas ainda assim ainda tem umas nuances que a gente não entendeu muito bem. Sim. Que eu acho que vai ser explicado na próxima temporada. Só que nessa questão aí dos dois lá na Forja, o que eu achei interessante mesmo é quando eles vão pra a biblioteca. Sim. Né, que a gente vai chegar nesse ponto agora, porque eu acho que, como eu tinha falado das referências, essa referência é muito, muito clara. Eu acho que na primeira temporada, eu não lembro agora, não me recordo qual foi o episódio da primeira ou da segunda, o Ford já tinha falado da Biblioteca de Alexandria. E aí aquilo ali me pareceu, tipo, uma referência histórica muito clara a isso, né? Total. E ela destruiu e tudo mais. Aquela coisa toda, assim, foi, tipo, muito poética, né? O episódio foi muito lindo, muito poético, em vários aspectos. Mas nessa questão, assim, e quando eu vi os livros, na promo eu já tinha dito, cada livro vai ser uma pessoa. Eu pensava que cada livro tinha um scanner das pessoas, né? Como o Homem de Preto coloca lá o scanner dentro de um livro, no episódio dele, no 9º. Eu pensava isso, só que foi mais além. A galera tava, tipo, aquela mãozinha transcrevia tudo, né? Tipo, e aquilo ali era, tipo, partituras de um piano. Né? Era o código música. base de cada ser humano que já visitou aquele parque tava ali dentro desses livros. E aí eu estava discutindo com o Rô sobre, assim, tem livros menores, né? Livros grandes. Pra você ver, e até o Logan, né? Barra Interface explica que o ser humano é um código base, assim, ele segue aquilo que tá no seu código, né, na sua narrativa, e somos mais simples do que imaginamos. A gente acha que é super complexo, que é toda uma complexidade humana, talvez não seja isso. E também explica essa questão do porquê a mente humana não ficava, tipo, não dava certo dentro de um corpo, né, de um anfitrião. Corpo físico, né? Porque as capas, vou chamar de capas aqui, mas as capas, né, sintético, era mais complexo do que a mente humana poderia suportar. Então dava aquele pane. Dava pane, tipo, né? Como se fosse, como se a mente do ser humano que tivesse sido colocado ali dentro do corpo desse host, né, vamos chamar de host, essa estrutura física, não completasse, não enchesse com o potencial do que aquele corpo físico propõe pra pessoa, entendeu? Então, tipo, a minha mente não é tão complexa pra fazer esse corpo funcionar. Eu não sei se a Delos ainda conseguiu realmente, né, com esse avanço, porque deixa claro que a Delos conseguiu avançar nesse aspecto, a gente não sabe até quando, porque isso acho que é mais pro futuro. Eles conseguiram colocar realmente a mente humana, se talvez o William, que a gente vai falar isso depois, seja o primeiro, né, um dos primeiros que consiga. Por isso que eles precisavam de memórias, né, e de uma mescla aí pra poder funcionar, tipo o Bernard. Sim. Né? Memórias do Arnold, memórias do Ford. Ele é uma coisa singular. Ele não é só uma réplica do Arnold. Não. Ou uma réplica do Ford. O Bernard se tornou, por partes de outras consciências nele, ele se tornou único. Isso. Ele é Bernard. Entendeu? Ele não é uma réplica de Arnold, ele não é uma réplica de Ford. Exatamente. Ele é o conjunto dessas pessoas de uma pessoa só. Então, ele é foda. Eu acho foda, velho. A gente pensava que o Bernard foi feito pelo Ford. Sim. Né? Mas não. O Bernard foi feito pela Dolores. Então, foi uma inteligência artificial criando outra inteligência artificial. Ela que criou, ela fala pra ele, né? Eu que criei você, não foi o Ford. Eu criei você e tal. Ele fica tipo, what the fuck? Tipo, o que é que tá acontecendo? Normal de Bernard. E a gente descobre, né, que ela já tinha testado ele mais de 11 mil vezes. Mais de 11 mil vezes. Aquilo ali era um teste, né? Tipo, recorrente. Onde ela queria que ele
ficasse Do jeito perfeito, do o que jeito ela acharia que ele perfeito. devia ficar. Essa questão dos testes é interessante porque ela não estava testando ele, ela fazia, sei lá, 11 mil Bernards. Ela estava testando ele no mundo virtual, Sim. né? É. Que aí poupa da gente pensar, pô, eles estavam fabricando vários Bernard, vários. Não. A gente não viu um monte de Delos ali. O sistema recriou vários Delos para poder testar um que servisse para colocar dentro de um rosto, Sim. né? Era a consciência que ela tava testando. Quantas consciências a gente viu sendo recriadas. Para fechar esse encontro entre Mib, Dolores e Bernard, o melhor momento para mim, para a minha pessoa, Bernard chega lá na porta da forja. Sim. E tem uma galera da Delos já querendo agressivar pro lado dele. E eles chegam agressivando mais ainda, né? Juntos, assim, atirando. Pra mim, foi um dos momentos mais fodas do episódio. Eu achei bem badass. Eu gostei muito, assim. Tanto que depois disso, eles também têm esse confronto, né? É. Que ele coloca a arma na cabeça dela, ele atirando nela, e ela, tipo, você não entendeu ainda, querido? Não vai adiantar. Pois é. E pensando nessa questão, a gente tava discutindo sobre isso, né? Porque eu acho que ali, nesse ponto, que eu tô meio que na minha cabeça mesmo, assim, que nesse ponto ali mescla um pouco do que aconteceu, que aquilo ali aconteceu realmente, mas são memórias do William Sim. junto com a realidade do que estava acontecendo ali, Sim, sim. né? Porque aquilo ali depois, a gente tá falando isso porque a gente vai falar sobre a cena pós-crédito, mas aquilo ali a gente sabe que pode ser um teste de fidelidade. Sim. No futuro. Aquela cena que ele tá revivendo, né? Revivendo Isso. e revivendo. Porque pelo que a gente viu nessa linhagem de episódio, nesse 10º episódio, a último momento dele no parque mesmo, né? A última vivência dele no parque foi ali na porta da forja, junto com a Dolores e com o Bernard. É o que ele lembra. Depois eu acredito que dali ele foi resgatado pela galera e aparece no final. Né? Só frisando que aquilo ali era um MIB humano. Né? Aquilo ali, um MIB... Não, é humano, minha gente. Ali, nessa linha de tempo, na primeira temporada, na segunda temporada, ele é humano, né? Então, não vamos confundir as coisas. Né? A gente vai falar sobre o MIB host depois. A gente vai falar agora da Maeve, né? Que a gente vê aí ela conseguindo se salvar. A gente vê ela saindo, né? A gente vê lá o personagem do Rodrigo Santoro, né? Como é o nome dele? Hector. Eu sou ótima com o nome. Hector, né? A menina lá da cobra, né? Armistice. Se eu não me engano é essa. A mulher dragão e a mulher serpente. A mulher serpente. Sizemore. Encontram lá com o Sizemore, né? E aquela coisa, né? Ela vai lá atrás da filha. Né? Mas a gente tem que falar sobre a entrada dela, né? Teve gente que não gostou muito e tal, mas eu achei incrível. Eu acho aquela cena muito bonita. Eu achei incrível, assim, sabe? Muito belíssimo. Eu adorei, assim. Eu achei, tipo, poder, assim. Girl power. Fight like girl, assim, tipo, muito, muito foda. Ela bem sarcástica depois, né? Tipo, eu me salvei sozinha mesmo. Você demora muito, demais. Eles saem, e aí eles são cercados por seguranças da Delos. E aí a gente vê esse crescimento de personagem do Sizemore, né? Sim. Que é lá o Ford criou os hosts, mas ele criava as narrativas, ele que criava os diálogos e as características físicas e tudo mais, era ele que criava. Então a gente vê ali quando ele percebe o amor que ele tem por esses filhos dele, né? Total. E até esse amor que eu acredito que ele tenha também pela Maeve, né? Em particular. Eu também acho. Entendeu? Nossa, aquela cena mesmo acho que, eu não sei se foi no 9º ou foi no 8º, eu acho que foi no 8º episódio, que ele fala, né? Porque ele fala com ela assim, você vai ficar boa, vou apresentar você. Ai, menina, eu fiquei também sentida. Eu fiquei com pena. Na primeira temporada eu queria que ele vazasse lá. Igual. Que ninguém merecia. Queria. Achei ele bem Ozzy, assim. Achava ele bem Ozzy. Mas nessa temporada eu achei que ele teve um crescimento de personagem muito grande. Certeza. Eu achei ele massa. E o momento dele... aí ele se muito sacrifica, triste. Né, pelos hosts, né? Pela Maeve, pela galera lá. Justamente citando a fala do Hector, né? Que era a fala que ele foi interrompido de completar na primeira temporada. Sim. Que é quando ele primeiro aparece. E aí ele completa essa fala e leva os tiros lá da galera. Só que aí é aquela coisa, né? Sem corpo, sem cadáver. Então há a possibilidade ainda dele ter sobrevivido. Exatamente. Mas não é nada certo. O Além Vale foi uma coisa... Eu gostei. Eu gostei também. Né? Eu gostei de como foi explicado
esse mundo virtual, né? Eu acho que tu tinha comentado que foi bizarro ver, Foi bizarro, velho. né, a consciência sendo meio que upada, né? Tipo, É o exatamente. upload da Aham. consciência e o E o corpo corpo no caindo ali no precipício. precipício. Como se fosse mesmo uma alma, É né? exatamente, como se fosse mesmo E uma, um uma corpo separado. passagem da morte, né? Que para muitas pessoas que acreditam, né? Que aí a matéria física, né? A matéria e a alma, né? Sim. Coisas totalmente diferentes. É interessante porque toda essa jornada dessa galera foi bem bíblica, né? Teve uma parada tipo Moisés É. e tal. E aí é interessante isso. É interessante que a porta, o Além Vale, tipo, é uma coisa que pra mim a gente sabia, a gente pensou, né? É uma fenda no domo. É um É. lance, é muito louco. A É gente show de pensou muitas Truman. coisas, já. Mas não, foi uma coisa que eu gostei. Bem mais além, Bem né? mais além. A gente pensou nas coisas mais óbvias que poderiam Sim. acontecer. Até porque a edição da promo foi inteligente de colocar, de aparecer a fenda e depois aparecer aqueles feixes de luz que a gente Uhum. pensava que era uma projeção, mas na verdade aquilo ali era um satélite que estavam mandando É. dados. Né? A gente vai falar sobre isso já já. A criação desse mundo foi uma possibilidade para essa galera que queria se ver livre dos Livre das humanos. torturas, livre das repetições. Exatamente. Eles não queriam mais ser comandados e ter que viver a realidade de outras pessoas. Entendeu? Mas eles não queriam briga, eles não queriam guerra, eles não queriam o que a Dolores quer. Foi um presente mesmo dado a eles, assim, né? Sim. Por Ford. Eu acho que foi Ford, né? Foi Ford, pô. Foi Foi Ford. Ford que criou. Eu acho que foi muito bonito mesmo. Foi uma das coisas mais bonitas, assim. Porque nessa parte eu me emocionei bastante Também. com o fato da filha com a Maeve, né? Da Ana com a Maeve, dos índios, Sim. do Ake com Corhana, o Foi. Ted depois, porque a Dolores muda de Apareceu, opinião. não foi a cara dele. Tem gente que não entendeu muito bem, a gente vai explicar isso do Ted em outro vídeo, a gente vai fazer um vídeo pequenininho só pra explicar isso, mas o Ted vai lá e foi bem assim, e foi bem explicado que aquele mundo é intangível, né? Tipo assim, é um mundo, tá lá na nuvem, Sim. e os seres humanos não podem ir lá mexer. Não. Ela transmitiu esse mundo Pra né, um pra lugar outro lugar, que totalmente só ela distante. sabe as coordenadas, né? Ela pode tentar, né, tipo, entrar em contato com esse mundo. Então, por isso que há uma possibilidade, talvez, do Ted voltar. Pode ser que pareça. Mas eu acredito que não vai ser isso. Eu acho que o Ted já foi. Eu acho que o Pelo Ted já menos eu foi. espero, assim. Nada contra Ted e nem o personagem dele, mas é porque eu acho que é uma narrativa que já, sabe, não tem pano pra manga mais ali, entendeu? Eu não vejo o Ted mais tendo essa ligação com a Dolores, até porque a Dolores que ele amava não existe mais, Exatamente. entendeu? Ele E deixa muito eu acho que claro. ela sabe disso. Eu acho que ele deixa muito claro isso. E a gente percebe isso no episódio que ele se mata. Pois Porque justamente esse lance do homem de preto com a mulher e dela com o Ted. Sim, Né? sim. A mulher se mata porque não tá aguentando mais viver com o William, que ela viu a ela realidade. sabia quem ele realmente era, E né? o Ted não consegue mais viver com a Dolores daquele jeito. Exatamente. Com o Wyatt. Então, tipo, não tem como. Não tem mais pra quê. Ela tem um objetivo ali a cumprir. Ela não vai simplesmente apagar o White da vida dela e colocar e voltar a ser a filha do fazendeiro. Sim. Que ele se apaixonou. Sim. Né? Eu acho que eles dois já era. Eu acho que o Ted tá lá e tá lá feliz e vai viver a vida dele no Além Vale. Agora, se alguém conseguir achar essa nuvem e conseguir pegar ele contra ela, tá ligado? Utilizar a Ted contra ela. Uma possibilidade. Há uma possibilidade também. Tipo, na questão, tipo, se ele pode voltar ou não. Aí, tipo, poderia ser uma das possibilidades dele voltar dessa forma. Mas eu acho que a Contra narrativa... pode ser, mas eu não sei, sabe? Eu acho que essa questão do Além Vale foi tipo um fechamento de narrativa também pra Eu outros acho também. personagens. Se a galera trazer esse Além Vale de volta... Pode trazer o Aki e toda aquela galera e vai ter de novo essa narrativa da Maeve protegendo a filha. Eu acho que foi um fechamento de ciclo. Né? Mas talvez essa pessoa pode só ir lá, pegar o Ted e pronto.